Fala pessoal, tudo bem? Beleza? Professor Guilherme. A gente vai dar continuidade à aula de estruturas de concreto armado, né? Essa aula aqui é blending, mas é muito importante para a gente poder iniciar na próxima aula os dimensionamentos dessas vigas retangulares e aprender um pouquinho mais sobre as estruturas de concreto, tá? Então, devido aí ao Covid, né, a gente está ministrando mais uma aula online para vocês, mas espero que vocês consigam entender e prosseguir com pensamento e estudos em casa, tá bom? Então, para a gente continuar da aula passada, a gente falou um pouquinho da introdutória do que é o concreto, falamos sobre os carregamentos, como que funciona, a gente traçou uma relação também na aula de estrutura hiperestática em relação ao que está acontecendo, né, na estrutura. Falamos também sobre as características de alguns materiais, o peso específico, né, de alguns materiais, como que funciona, a norma NBR 6120, que fala respectivamente sobre as qualidades dos materiais, né? Então, a primeira aula foi bem de característica, do que é concreto, a parte de carregamentos, né? Parte de majoração e minoração, majorações, minora qualidade do material, né? Então por isso a gente completa a primeira unidade aí fazendo o faça valer a pena, tá? Então a gente vai dar uma lida aqui, uma breve lida, e vamos entender um pouquinho sobre esse primeiro exercício para a gente poder fazer o dimensionamento dele e encontrar a resposta correta, tá? Então olha só que interessante. Quando se utiliza um software de cálculos estruturais, a responsabilidade do engenheiro civil fornecer e ou verificar as configurações desse software relacionadas aos parâmetros materiais, concreto e aço antes de iniciar os cálculos. Lembra que eu falei para vocês, né? Se a gente não sabe verificar os parâmetros, a gente não vai conseguir dentro do software entender o que é aquele parâmetro para a gente poder fazer a alteração, fazer a modificação disso, tá? Então, em relação ao concreto armado, qual o valor de massa específica, né, do concreto e o modo de elasticidade para o concreto classe C35, né, e brita com parâmetro 1,2 respectivamente. Então vamos lá. Qual que é a pergunta dele, né? Ele pergunta assim: qual que é, né, o peso específico do concreto, né, e o módulo de elasticidade desse concreto para a classe C35. Tá? Então olha só que interessante. Quando a gente pega lá na norma 6118, lembra que eu falei para vocês que é a bíblia lá do engenheiro, né? Existe, lá fala, né, na 6120 também, né, fala a massa específica do concreto, que é 25 kN, né, por centímetro cúbico, ou 2.500 kg/força por centímetro cúbico, correto? Então olha só que interessante. O módulo da elasticidade, quando não é fornecido, né, 2.500 kg/força por metro cúbico, perdão. Tá? O módulo da elasticidade, quando não é fornecido, pode ser calculado pela forma: o módulo da elasticidade é igual ao alfa de elasticidade da brita vezes 5.500 multiplicado pelo eficificado concreto, né? Sabendo que o valor de resistência do concreto já foi dado, que é o C35, né, e o parâmetro da brita dotado é 1,2, calcula-se o módulo da elasticidade pela forma, né, e obtém-se esse valor, 39.756 MPa. Tá? Então essa equação aqui, né, vocês vão encontrar lá para trás aí na aula anterior. Então olha só que interessante, é sabido, né, que a especificidade do concreto é 25 kN por metro cúbico. Então só por essa daqui a gente já conseguia matar essa primeira questão. Então olha só que interessante, essa primeira questão aqui a gente já mataria como B. Então, calculando o módulo da elasticidade por esta equação, a gente tem o valor de 39.756. Matamos a primeira questão aí. Beleza? Vamos para a próxima. Opa. Então, um engenheiro civil, né, residente da obra do metrô, irá agendar para a concretagem das lajes segundo o subsolo da estação. Para isso, ele deve fornecer à usina alguns dados básicos sobre o concreto e o aço. Tá, então esses dados vocês já tiveram na sala, é muito interessante prestar atenção agora. De posse ao projeto estrutural, né, obtém o valor de resistência característica do concreto à compressão aos 28 dias, que é de 30 MPa. Né? E a resistência de escoamento do aço de 50 kN por centímetro quadrado. Qual que é a classe do concreto e a categoria do aço especificados na planilha de compra? Então olha só,
que esse engenheiro residente vai pedir lá na compra dos materiais, né? Qual que é a classificação do concreto? Lembra que a gente comentou sobre isso. O concreto em si, quando a gente pede o 30 MPa, a gente está falando da classificação C, né, que é a classificação do concreto em relação à resistência à compressão dele. Então, se 30 MPa é a resistência do concreto, a classe que ele está é a C30. Tá? Então, olha só que interessante. Classe 30, pela NBR 1118, é concretos de 30 MPa com resistência aos 28 dias. E a resistência característica do aço, né, 50 kN por centímetro. Lembra que a gente comentou na sala de aula, né, o que seria a nomenclatura CA? Né? Quando a gente fala da nomenclatura CA, a gente está falando da nomenclatura de concreto armado. Então é um aço específico para o concreto armado. É um aço que tem uma resistência, né, intrínseca dele de 50 kN por centímetro quadrado. Então olha só que interessante. Se ele é um aço específico, né, para concreto armado, a nomenclatura dele vem com CA na frente. E a resistência dele sempre é um número posterior à classificação. Então, CA50, 50 kN por centímetro quadrado, que é a resistência de escoamento do aço. Quer dizer o quê? Se esse aço chegar a uma tração, né, de 50 kN por centímetro quadrado, né, se aço for puxado, né, estirado, quer dizer o quê? Que esse aço a 50 kN por centímetro quadrado ele vai começar a escoar. Ele começando a escoar, lembra que nós temos dois regimes aí que a gente trabalha com aço, o regime elástico e o regime plástico, né? O regime elástico ele está dentro ainda do escoamento, né? Quando passou desse limite de escoamento, ele já entra no regime plástico, quer dizer o quê? Que ele deforma e não volta mais à posição original. Então olha só que interessante, se nós temos a classe do concreto C30 e a classificação do aço CA50, nós temos então a resposta correta, a resposta letra E, né? C30, CA50, tá bem? Então mais uma questão importante que a gente pôde resolver junto com a normativa aí que a gente fala que é a Bíblia do engenheiro, né? Vamos para a próxima, né? Então olha lá, um dos objetivos do engenheiro de cálculo estrutural é otimizar, né, o uso dos materiais, sempre garantindo a segurança e a vida útil das estruturas. No caso das estruturas de concreto armado, é importante que ele utilize o máximo, né, potencial de tensão e deformação do aço e do concreto. Lembra que a gente comentou sobre isso? Se a gente trabalha no limite, né, dos materiais, a gente está trabalhando com uma economia no material. Então a gente não está fazendo um superdimensionamento daquele item. Então isso é importante para a gente. Então olha lá, quais são os limites de deformação de um concreto FCK 20 MPa, né, e de um aço para a categoria CA 40, né? Então um aço para concreto armado, deformação 40 kN lá por centímetro quadrado, que a gente comentou que é o limite de escoamento desse aço. Então olha lá, quais são as tensões de deformação, né? A gente fala que o concreto ele tem uma tensão de deformação diferente do aço, porque são materiais diferentes, né? O aço suporta muito mais deformação, né, a flexão, a tensão do que o próprio concreto. Porém, o concreto ele não fica distante disso. Tá? Então, olha só que interessante. Na aula passada, vocês vão verificar os diagramas de tensão e deformação, que são os testes que são realizados tanto para o concreto, tanto para o aço na construção civil. E foi verificado nesses diagramas de tensão e deformação, né, que a deformação máxima do concreto é de 2 para 1000 e 3 para 1000. Quer dizer o quê? Que o concreto, né, a tração, né, essa resistência à deformação de tensão, né, ele vai estar deformando 3,5 milímetros por metro. Então, 3,5 por 1000 é 3,5 milímetros por metro de peça. Quer dizer o quê? Que toda vez que eu fizer uma tensão nessa peça que foi tratada, né, que foi posta em uma tensão, tá? Foi tensionado, né, tensionada essa barra de concreto, quer dizer que a deformação que vai ocorrendo nesse concreto até ele entrar no limite de escoamento ou no limite de deformação é de 3,5 milímetros por metro de peça. Então, na hora que ele chega nessa deformação, quer dizer que ele entrou no estado limite último, que a gente fala que a peça entrou em total deformação, ela já está praticamente toda fissurada. E o aço?
qual que é a deformação máxima que a gente aceita para o concreto? Para o CA40 ou para o CA50, CA60, né? Então olha só, para o aço, conforme o diagrama também de deformação, né, a gente tem lá o FYD, que é o limite de escoamento do aço, né? E aqui o fator de segurança, que a gente fala que a gente reduz o aço a esse fator de segurança. Então, achando a elasticidade, a deformação, né, de cálculo que a gente fala, né, a gente tem a força de escoamento, né, a tensão de escoamento e a tensão de... Perdão, né, vamos voltar aqui. Ó. Então, nós temos aqui, para esse tensão, né, de dimensão, nós temos que é igual ao FYD, que é a tensão de escoamento do aço, dividido pelo módulo elasticidade do aço. Então, esse S aqui é de steel e o Dzinho aqui é de dimension. Então, o que você usa para dimensionar não é a mesma coisa que você usa que se pega diretamente do teste. Então, se o teste fez que o limite de escoamento do aço é 40 kN por centímetro quadrado, a gente não pode usar o 40, a gente precisa minorar esse fator para poder chegar num limite de uso para o calculista. Então, olha só que interessante, a gente pegou os 40 kN por centímetro quadrado e dividiu por 1,15. Então, olha só que interessante, a gente está tirando 15% da tensão que ele realmente suporta para poder usar em cálculo. Aí você divide pelo limite de escoamento do aço, que já é padronizado por norma, né, que é o aço para concreto armado, que tem um tratamento de carbono de 3%, né, que tem uma resistência interessante, de 21.000 MPa. Divide esse valor pela tensão que você tem em kN, você vai ter a 0,0166, que seria a mesma coisa que 10 para 1000. 10 para 1000 o quê? O que seria esse 10 para 1000? Né? 1 milímetro por metro. Então, a deformação do aço, né, na hora que você usa tensão, a deformação máxima aceitada por norma é de 1 milímetro por 1 metro de peça, tá? Então 10 para 1000. Então vamos lá. Qual que é a resposta correta aqui no caso, né? Então vamos lá, concreto de 2 para 1000, né? E o aço de 0,00166 a 0,01, que seria a resposta, né, aqui igual a letra, não é essa daqui não, porque, vamos dar uma olhada aqui, perdão pessoal, confundi aqui a porcentagem com numeral, né, então se a gente pega aqui a resposta A, né, concreto, de 0,002 a 0,0035, é o que a gente tem aqui, ó. Então a gente pega o diagrama de tensão e deformação, né, são os limites de tensão máxima admissíveis por norma lá do nosso concreto, tá? E para o aço a gente tem de 0,00166 até 0,01. Então está dentro dos parâmetros aí estabelecidos, certo? Então vamos para a próxima. Então, continuando aí a nova aula, para a gente poder tratar de um assunto interessante, né? A gente vai falar um pouquinho sobre o que é armadura ativa, o que é armadura passiva e o que é armadura útil ou a dimensão útil da peça, né? Então é importante a gente entender essas características da peça de concreto para a gente poder entender um pouquinho mais de como proceder nos cálculos do concreto armado, tá? Então olha só que interessante, né? Entre os conceitos de armadura passiva, ativa e altura útil, né? Então já sabemos que o concreto armado, né, é um sistema estrutural resultante da junção dos materiais. Então lembra que eu falei para vocês do que é feito o concreto armado. O concreto armado ele só existe, né, com a junção de 3 fatores. Então nós temos o concreto simples, a armadura e a aderência. Sem esses 3 pontos nós não temos, né, o que a gente fala que é um sistema estrutural, né, que é o concreto armado. Então, no caso do concreto armado, a armadura que integra um elemento estrutural é passiva. Quer dizer o quê? Esse elemento que não recebe um esforço atuante antes de começar a trabalhar, né, e se deformar, então essa armadura não recebe esforço, ela é denominada armadura passiva. Então olha só que interessante. Quando a gente faz uma estrutura de concreto armado, a gente faz a união do concreto simples, né, com o aço
mais aderência, a gente está tratando que essa armadura que está dentro desse concreto armado é uma armadura passiva. Ele integra esse elemento estrutural, só que ele não recebe nenhum esforço antes de começar a trabalhar. Então quer dizer o que? Essa estrutura está fixa no local, tá? Ela não recebeu nenhum carregamento ou nenhuma tensão antes de iniciar a sua vida útil. Então olha só, no caso do concreto armado, a armadura que integra um elemento estrutural é passiva. Então estamos falando que se você juntou o concreto armado, o concreto simples, a armadura mais a aderência, você tem o que? Olha lá, um elemento estrutural. Ou seja, ele irá trabalhar e se deformar somente após a aplicação dos carregamentos. Então, se você fez essa estrutura, fez esse pórtico, fez essa viga, e você não aplicou uma deformação antes nele, ou uma tensão antes nele, ele só vai se deformar a partir do momento que ele receber um carregamento. Tá? Então, esse carregamento que a estrutura vai estar sujeita vai fazer com que essa armadura trabalhe. Então, se ela vai trabalhar posteriormente a atividade de um carregamento, quer dizer o que? Que ela está passiva ali, ela está só esperando o carregamento, simplesmente esperando esse carregamento. Tá bom? Então, olha só, um exemplo legal disso daí podemos pensar em uma viga biapoiada de concreto armado, recebendo constantemente uma carga distribuída. As armaduras dessa viga estarão absorvendo junto com o concreto os esforços provenientes dessa carga distribuída e com isso ocorrerá o aparecimento das fissuras, até o instante que as armaduras atingirão seu estado limite de deformação. Aí lembra que eu falei para vocês, né, na resolução do exercício passado, qual que é a taxa de limite de deformação máxima do concreto e máxima do aço que nós temos. Então, essa deformação máxima que nós temos por norma vai delimitar a formação de fissura que nós temos no nosso concreto, nossa viga carregada. Então, caso o carregamento aumente continuamente, haverá o rompimento da peça. Então, se a gente tem um limite de carregamento, faz o cálculo estrutural com esse limite de carregamento, e a peça passa esse limite de carregamento e passa o que você normatizou lá, o que você pegou por base, né, das tensões admissíveis, essa fissura vai aumentar e podendo até haver o rompimento da peça estrutural. Então olha só que interessante, nós temos aqui uma viga, né, biapoiada, tá? Então nós temos dois pilares, um de cada lado, né? Essa viga tem um desenho aqui retangular, né? E ela está armada aqui, esse vermelho é a armadura, né, principal aqui na parte de baixo, que é a face tracionada. Então lembra da parte de sistemas estruturais que nós temos, né? A viga recebe um carregamento de carga distribuída e o momento é sempre na parte inferior da viga, então a armadura principal sempre vai ficar onde? Na parte inferior, numa viga biapoiada. Né? Na parte superior a gente fala da armadura construtiva, que seria a face que está comprimindo. Então se a parte de baixo traciona, a parte de cima acontece o que? Comprime. Né? Então olha só que interessante. Nós temos aqui a altura da viga, né? A altura útil, que é o D, né, da viga, e o D', que a gente fala que é a altura de armadura tracionada, a altura da peça tracionada e a altura útil da viga. Então olha só, no concreto protendido, dizemos que as armaduras são ativas porque elas são solicitadas antes da estrutura ser carregada. Então olha só que interessante, a armadura teve essa deformação porque junto com seu peso próprio mais sua carga distribuída, né, quando ela foi feita, ela estava vamos dizer assim, estável na sua estrutura. Quando ela recebeu uma carga, aconteceu essa deformação que a gente fala de deformação por carga distribuída. Né? Então, olha só que interessante. A parábola, né, formou com barriga para baixo, então a gente teve essa deformação. Ela pode ser mínima ou pode ser acentuada. Dependendo do acentuamento dessa barriga, nós temos uma abertura de fissuras maiores. Então lembra que eu falei para vocês, as aberturas de fissuras dizem respeito às tensões que a gente fala do diagrama tensão-deformação. Quando a gente tem mais tensão em cima da peça, a gente tem maior deformação. Então lembra lá do exercício passado, se nós temos uma deformação máxima que o aço pode ter e uma deformação máxima que o concreto pode ter, quer dizer que essa abertura de fissura ela também tem um limite. Então olha só que interessante, quando a gente trata desse assunto aqui em patologia da construção civil, a gente consegue verificar se essa estrutura entrou em estado limite de serviço ou, né, se ela acabar ocorrendo a ruína, ela entrar em estado limite último.
né? No caso, a gente consegue fazer o estudo desse estado limite de serviço verificando o diagrama tensão-deformação, verificando se essa viga recebeu uma carga tão maior do que ela poderia receber e assim abrir uma fissura que a norma não permite. Então olha só que interessante, entendendo esse diagrama de tensão-deformação, a gente consegue entender que a abertura de fissura a gente consegue controlar ela a partir do cálculo estrutural. Tá? Então, o que é de diferente numa peça com pré-tensão ou pós-tensão? Né? Existe o alongamento prévio dessa armadura. Então, de vez a gente fazer a estrutura passivamente, né, esperar o carregamento vir após, né, fazer a estrutura, com a pré-tensão a gente consegue tracionar essa armadura de aço, fazendo com que faça uma contraflecha, né? Essa contraflecha aqui, ó, e a gente posteriormente a fazer essa ancoragem dessa peça que recebeu uma tensão prévia, né? Colocar a carga, né? A carga distribuída na peça e assim fazer com que a peça, né, tenha um controle muito melhor em relação ao que a gente está falando de fissuramento por carga distribuída ou por carga pontual. Então olha só que interessante. Os concretos pré-tendidos ou pós-tendidos, né, que na próxima aula a gente pode falar um pouquinho mais sobre eles, é importante a gente saber que esse concreto aqui, esse elemento, estrutura de concreto armado, ele tem muito mais características de controle tecnológico do que o concreto tradicional que a gente faz na obra, né? Então olha só que interessante, né? Voltando aqui, então a gente falou um pouquinho sobre a armadura passiva, falou um pouquinho sobre a armadura passiva, mas a gente não pode pular aqui e ir direto lá para frente. Então vamos lá. Com a pré-tensão, a pós-tensão, então isso aqui a gente vai falar um pouquinho mais numa aula mais específica de concreto pré-tendido ou pós-tendido, né? Então pré-tensão quer dizer o que? Antes, né, da cura do concreto, a gente está fazendo uma tensão na armadura, ou pós-tensão, após a cura do concreto, a gente está fazendo uma tensão na peça. Mas ambas, né, o concreto pré ou pós-tendido, essa tensão ela é feita antes de receber um carregamento de qualquer estrutura. Tá? Então as armaduras são tracionadas e o concreto é comprimido. E olha só que interessante. Quando você traciona o aço e comprime o concreto, você está trazendo esse concreto para um controle de característica dele. Você está comprimindo ele antes dele receber uma compressão de carregamento. Então essa condição aí ajuda a estrutura a receber maiores carregamentos, né? Então a diferença entre esse pré e pós é que é feita antes da concretagem da peça, como no caso dos pré-moldados, e a outra é feita após a concretagem, como no caso das pontes. Então essa aqui ficou bem assim, fraca a explicação, mas porque a gente está iniciando essa ideia de concreto de estrutura pré-tendida e pós-tendida, mas acho que creio que deu para vocês entenderem um pouquinho a diferença sobre isso daqui, tá bem? Então mais para frente a gente vai entrar mais profundo sobre isso daqui, tá? A ideia é vocês entenderem qual é a diferença entre a armadura passiva, que vocês viram lá atrás, e uma armadura ativa. Então a armadura ativa ela está, né, presente nos elementos que a gente fala de concreto pré ou pós-tendido, o elemento de protensão. Tá bom? Então esse sistema estrutural também é bastante usado no Brasil e viabiliza a execução de grandes vãos estruturais mais leves e a gente fala mais esbeltos, né? E além da diminuição ou controle de fissura sendo maior, né? Então, por que ele é mais leve, por que diminui as fissuras, a gente vai ter numa aula mais específica de concreto pré-tendido, tá bom? Então olha só que interessante, armaduras passivas iniciam sua deformação após o carregamento, né? E as armaduras ativas são alongadas antes de iniciar o carregamento. Então, antes de iniciar o carregamento, né, ó, a gente tem uma estrutura aqui com uma contraflecha posta, né, para quando ela receber esse carregamento, né, a estrutura fique numa posição ideal de uso, né? Então a gente tem um controle muito melhor em relação às fissuras que irão formar no concreto. Se a gente consegue dar uma tensão antes nesse concreto, fazer que essa posição dessa peça fique numa posição bacana, para a gente, quando ela receber essa carga, né, anule, né, a contraflecha, a gente tem o que? Quase não, a gente pode falar que a formação de fissuras é zero num elemento protendido, tá bem?
Então, olha só, um outro ponto importante sobre as armaduras que precisamos ficar atentos é seu posicionamento dentro da seção transversal de um elemento estrutural. Então, lembra que eu falei para vocês, quando a gente vê o elemento, a seção do elemento dessa viga, a gente precisa ficar muito esperto do que está acontecendo lá dentro. Então, para um elemento estrutural sujeito à flexão, no caso das vigas tradicionais que a gente está olhando, a armadura principal é o nome dado à armadura responsável para absorver esse esforço de tração. Então, sempre que há flexão ou momento positivo lá na peça, essa armadura que recebe esse esforço é a armadura principal. Tá? A altura da viga que está trabalhando é aquela que vai da face mais comprimida, que é a fibra superior, até o centro de gravidade da armadura principal. Então, olha só, a altura da viga que está trabalhando, que a gente chama de D, ou altura útil, é a face que vai da face mais comprimida, fibra superior, até o centro de gravidade da armadura principal, fibra inferior. Essa altura é que efetivamente trabalha quando a viga é solicitada. Ela é denominada altura útil, é representada pela letra D. Então, olha só que interessante. Fibra superior, que vocês estão vendo aqui da peça, fibra inferior, então essa armadura aqui ela está sendo tensionada na parte superior e a parte inferior está recebendo os esforços, portanto a armadura principal que fica com a sua face tracionada é a armadura inferior e a armadura superior, o porta-estribos, que é a armadura construtiva de face comprimida. Então, se a gente tem tração na parte inferior da viga, nós temos compressão na parte superior da viga. Nós temos a indicação do estribo aqui, altura da nossa viga, base da nossa viga, o BW, e altura útil D'. Altura útil, face mais comprimida até o centro de gravidade da nossa armadura principal de face tracionada. Então, olha só que interessante. Essa altura útil é a altura que está trabalhando na viga em relação à compressão e à tração. O D', a gente fala que é o elemento que está a altura responsável pela distância entre o cobrimento mais a metade mais o estribo mais a metade desse diâmetro dessa armadura. Tá? É o restante que sobra da altura tradicional. Tá? Então, para a gente poder entender agora parte de dimensionamento, a gente precisa correr um pouquinho para as normas. A norma lá que a gente fala que é o carro-chefe nosso, que é a 6118/2014, no seu item 6.4.2, na tabela 6.1, ela estipula algumas classes de agressividade. Então isso é importantíssimo a gente poder entender para poder iniciar o dimensionamento de alguma peça. Então lembre-se, quem faz o dimensionamento da peça são os projetistas. Então vocês que estão projetando precisam entender quais são a classe de agressividade para você poder iniciar e falar assim, olha, vai ser utilizado o concreto CA25, CA20, C25, C20, C30, C35, qual que vai ser o concreto que a gente vai utilizar? Então tudo isso vem primeiro do seu grau de agressividade do ambiente. Então olha só, as classes de agressividade vão de 1 a 4, sendo a 1 a agressividade fraca, 2 a agressividade moderada, 3 a agressividade forte e 4 a agressividade muito forte. O que seriam essas agressividades? Então a norma é muito clara em relação a isso. Se nós temos um ambiente rural submerso ou submerso, é uma agressividade fraca. Já vai para a parte urbana, nós temos moderado. Marinho industrial, forte. Respingos de maré, muito forte. Risco de deterioração da estrutura. Então, olha só, na parte rural submersa é quase insignificante. Na parte urbana é pequeno, na marinha industrial grande e em respingos de maré elevado. Então, se nós estamos construindo uma residência, alguma estrutura numa área urbana, a gente tem que a classe de agressividade ambiental é a classe 2, agressividade moderada, classificação urbana, com risco de deterioração pequeno. Então, isso daqui vai definir o cobrimento da nossa peça. Tá? E não só o cobrimento, também vai definir outras coisas pertinentes ao tipo de elemento estrutural que nós estamos calculando. Então, após a determinação das classes de agressividade ambiental, deve-se verificar qual o cobrimento a ser utilizado. Então, olha só, tipo de estrutura. Vai ser concreto armado ou protendido? No nosso caso, nós estamos trabalhando com concreto armado. Proteção a gente vai ver posteriormente em outra aula. Componente ou elemento
a gente fala com o que a gente está trabalhando. Então, você está fazendo laje, viga, elementos estruturais em contato com o solo, né, que seria as fundações. Então, a gente precisa verificar dentro disso aqui o que você está calculando. Então, qual que é a classe ambiental que nós estamos trabalhando? É classe 2, moderado, urbana, pequeno? Então, aqui a gente vai verificar. Para o cálculo de uma viga, né, o cálculo de uma viga ou pilar, os cobrimentos nominais de 25, 30, 40 e 50 milímetros. Então, no caso, para a classe, né, ambiental de agressividade 2, nós temos para viga e pilar 30 milímetros de cobrimento nominal. Opa! Quer dizer o quê? Que no mínimo nós temos que adotar, né, 3 centímetros aí de cobrimento na peça para poder o quê? Fazer com que a nossa armadura, né, esteja, vamos dizer assim, segura dentro da nossa estrutura, que ela resista aqueles 50 anos que a gente fala da NBR 15.575 dentro da sua estabilidade geral. Então, olha só que interessante, 3 centímetros. Ah, professor, mas eu quero fazer uma laje e essa laje é rural. A gente vai lá na norma, né, verifica o rural, né, classe de criticidade 1, entra aqui em lajes, vai lá, fez o cálculo estrutural, no mínimo 20 milímetros ou 2 centímetros de cobrimento, tá bem? Então olha só que interessante, passando para a próxima parte, né? A tensão e a resistência do concreto também deve ser especificada no concreto. Então o projetista, além de dar o cobrimento, precisa também dar qual a relação água-cimento que a gente está tratando dentro do nosso concreto. Então olha só que interessante, a classe do concreto também varia com o grau de agressividade. Se nós temos lá classe 2, então vamos entender a tabela primeiro, né? Que tipo de concreto que a gente está fazendo? Né, o concreto, classe de concreto ABNT, né? Relação água, cimento e massa. Tipo, concreto armado, concreto protendido, concreto armado, concreto protendido. Então se você tem lá, né? A gente vai trabalhar com classe do concreto, tá? Então classe do concreto, concreto armado, classe de agressividade 2, o mínimo que a norma pede é um concreto de 20 MPa. Ah, professor, mas eu que defino 20 MPa, e se precisar de mais? Aí no cálculo estrutural você vai dar as cartas a partir do 20 MPa, que é o mínimo que a norma pede para um tipo de estrutura de concreto armado. Se você tivesse construído com concreto protendido, o mínimo que a norma iria pedir para a classe urbana é 30 MPa. Então olha só que interessante, a norma te dá alguma relação para você não fugir disso daqui. Classe de concreto em relação à NBR, a gente consegue definir diretamente para a usina de concreto. Então você tem aqui uma classe 2 C20, mais que C20, né, mais ou igual. Você fala assim, olha, eu preciso de um concreto 20 MPa, ou 25, ou 30, depende do cálculo estrutural que você está efetuando. Ou se você fazer relação água-cimento na obra, você tem que entender que a relação água-cimento tem relação com a resistência do concreto. Então, quanto maior for a relação água-cimento, menor a resistência do concreto. Então, quanto mais água você tem no concreto, menor resistência. Quanto mais cimento, mais resistência. Então, olha só que interessante. Para a classe 2, a relação água-cimento tem que ser menor que 0,6. Né? Então, você vai dividir a relação água-cimento, quantidade de água por quantidade de cimento em massa, a relação tem que ser menor que 60%. Tá? Então, olha só que interessante. Para a classe 2 de agressividade, um concreto que você pede usinado lá para a concretagem das vigas tem que ser no mínimo classe C20. No mínimo. Então você já tem um start para você poder iniciar seu projeto. Se você... Ah, professor, mas e se eu quiser trabalhar com concreto mais resistente, eu posso? Pode. Você vai entender que quanto maior a resistência do concreto, né, menor vai ficando a sua peça, que a gente fala que é a sua estrutura. No caso, a gente vai deixando a peça mais esbelta, porque a rigidez dela vai aumentando. Então, a classificação do concreto diz respeito também ao que você está calculando, tá bom? Então, lembrando, quanto menor a relação água-cimento, maior a FCK. Né? Então, menor a água-cimento, quanto menor a relação de água-cimento, maior a resistência do concreto. Então, dá para entender por aqui. Se você tem uma classe C20, que é o 20 MPa, relação 0,60. Você quer um C40, relação 0,45 água-cimento, tá bom? Passando um pouquinho mais para frente, sei que a aula está ficando um pouquinho longa, mas é importante a gente dar continuidade a isso daí, tá? A gente tem também
que entender os estados limite de serviço e estado limite último, né? O que seria então o estado limite de serviço? O que seria a estrutura ter entrado nesse estado limite de serviço, né? Olha só que interessante. O estado limite de serviço é quando a estrutura torna-se inadequada para o uso, ou seja, ela não atende ao usuário, seja por desconforto em função de vibrações, ou por apresentar fissuras com aberturas excessivas, ou ainda devido a grandes flechas, deformações que causam insegurança ao usuário. O estado limite de serviço está relacionado ao conforto, durabilidade, aparência e desempenho das estruturas. Então olha só que interessante, pessoal. Toda vez que a gente está trabalhando com estruturas de concreto armado, a gente precisa tomar muito cuidado com o estado limite de serviço, que é onde a peça está trabalhando. Se você tem certo desconforto na sua aparência, ou tem uma perda de desempenho na estrutura, ou tem relação com o desconforto que você está, ou a durabilidade da peça, afeta tudo isso, tem relação com o estado limite de serviço. Então olha só, causou insegurança, uma grande flecha numa viga, mesmo que a estrutura não caia, não padeça, essa estrutura ela entrou nesse estado limite de serviço, então ela perdeu a sua qualidade. Se ela perdeu a sua qualidade e ela entrou nesse estado limite de serviço, quer dizer que essa peça ela não tem mais valia ou serventia. Por quê? Lembra que a gente falou da norma 15.575 de 2013 em relação ao desempenho das edificações? Então, o desempenho das edificações ela é muito clara e correta em relação à abertura de fissuras, ao que está acontecendo com a peça, a sua durabilidade, a sua aparência e N itens. Então, o estado limite de serviço ele entra dentro de algumas patologias da construção civil que devem ser levadas em consideração por vocês. Então olha só que interessante. Uma estrutura que não atende ao estado limite de serviço, se ocorrem fissuras maiores que as estabelecidas por norma. Então lembra que a gente falou lá da tensão deformação, do gráfico tensão deformação, dos limites de fissura que a gente tem. Ou a gente tem um deslocamento excessivo da estrutura, uma deformação muito visível, uma movimentação excessiva daquela peça. Então tudo isso daí passa o que a gente fala de estabilidade global da peça. Saiu da estabilidade global da peça, a gente tem uma perda de estado limite de serviço, então a gente tem uma perda na característica da peça de concreto armado. Então ela perdeu a função estrutural, ou até não perdeu a função estrutural dela ainda, ela ainda está suportando a peça, porém ela tem um desagrado ou desconforto para o usuário na sua utilização. E ela pode vir também, com o tempo, com a sua deterioração, por conta de ela ter entrado nesses limites, ao estado limite último, que é o próximo item que a gente vai ver aqui, que é um caso muito sério que a gente fala, que diz respeito à gravidade do caso, é quando a estrutura entra no seu esgotamento, na sua capacidade de deixar a estrutura de ser segura, a estrutura deixa de ser segura. Então, quando uma estrutura está em ruína, independente do motivo, dizemos que ela atingiu o seu estado limite último. Então, antes dela ruir, ela está em serviço, ela está trabalhando, ela está ali recebendo carregamentos, recebendo pessoas, recebendo equipamentos, ela pode até ter algum tipo de fissura, algum tipo de movimentação, algum tipo de característica que a gente fala que é passível de verificação visual, mas se essa estrutura perde sua qualidade, ela entra em ruína, ela entrou no estado limite último. Então, o estado limite de serviço que a gente falou aqui atrás, esses fissuras, esses deslocamentos, fazem com que a estrutura perca a sua credibilidade, ou perca a sua garantia, ou perca aquele desempenho que a gente falou. Perdendo esse desempenho, pessoal, ela pode entrar no estado limite último muito mais rápido, com maior facilidade até. Por quê? Porque ela passou dos padrões permitidos por norma. Aqui a gente tem uma estrutura metálica que entrou no estado limite último, que é praticamente idêntico ao do concreto, e aqui nós temos uma estrutura de concreto também que entrou no seu estado limite último. É importante essa visualização, que a estrutura entrou em ruína, ela pereceu, ela caiu. No estado limite de serviço a gente consegue verificar essas fissuras com mais facilidade. Então a gente consegue ver que a estrutura está perecendo, que ela está passando o tempo, ela está desconforme com a legislação. Então olha só, vamos entrar agora numa situação problema para a determinação de uma viga, de uma altura útil de uma viga. Então a gente falou que a altura útil da viga tem relação com a face mais comprimida da viga até o eixo
do diâmetro do nosso aço. Então aí vem um exercício para a gente poder deixar isso daí mais firme aí na nossa mente, né? Então olha só, você está fazendo a verificação de uma estrutura industrial denominada shelter, né, que nada mais é do que um depósito, né, e que foi concebido para uma região de agressividade considerada forte. Olha lá que interessante. A classe do concreto está indicada no projeto como C30 e os cobrimentos atendem ao grau de agressividade. Então, olha só, a gente precisa verificar o grau de agressividade, né, verificar o cobrimento da peça, né, e ainda entender aqui como que a gente vai fazer esse cálculo dessa altura útil. No entanto, você tem informação que essa estrutura será replicada para outras regiões com grau de agressividade muito forte. Pensando nas vigas do projeto, sabendo que elas são biapoiadas e com dimensões de 25 de largura e 50 de altura, qual deverá ser a altura útil das vigas para o cálculo na região de agressividade muito forte? Então ele está pedindo para você na muito forte, como que funciona. Dados. Ele passou aqui o estribo que ele está utilizando de 6,3 milímetros a cada 10 centímetros. E a armadura principal longitudinal são duas barras de Fi 16 milímetros, né, na fibra inferior. Então, fibra inferior, parte inferior da viga, quer dizer que ela é uma viguinha bem apoiada, né, tracionada posteriormente com uma grande carga aí, né, na sua parte superior, né. Verifica pela altura da peça, pelo diâmetro da peça, pela quantidade de aço que tem dentro da peça, porque a estrutura está bem dimensionada. Então olha só, resolução, né? Para a região de agressividade muito forte, a classe é 4, conforme o quadro 1. Então a gente subir lá no quadro 1, né? Olha lá, quadro 1, muito forte, respingo de maré, né? A gente tem aqui classe 4, concreto armado, né? Então nós estamos com uma estrutura de pilar, 5 centímetros. Então vamos verificar lá se é isso aqui mesmo, né? Então olha lá, quadro 1. Então qual que é a espessura, né, que a gente tem lá de cobrimento? Então olha lá, 5 centímetros no mínimo que a gente está utilizando, né? Para a classe 4, cobrimento das vigas 50 milímetros ou 5 centímetros. Né? Se a estrutura da viga é de 50 centímetros, a altura útil corresponde à altura da fibra mais comprimida, correto? Mais a altura até o centro de gravidade da fibra tracionada. Então olha só, fibra comprimida, altura útil até o centro de gravidade da fibra comprimida. Se nós temos 2 Fi de 16 mais o estribo, mais esse comprimento, a gente vai retirar tudo isso que a gente falou da altura da viga. Então olha o cálculo da altura útil. O D, a altura útil, vai ser igual ao quê? Aos 50 centímetros da peça, menos os 5 centímetros de cobrimento, mais 0,63 milímetros, que a gente falou que é o tamanho do nosso estribo, mais os 16 milímetros, 1,6 centímetros, que a gente está usando até agora, né, dividido por 2. Então, a nossa altura útil é de 43,57 centímetros. Então, olha só que interessante. Essa altura útil para cálculo é que a gente vai utilizar para poder fazer o dimensionamento das peças mais para frente. A gente precisa entender como calcula isso daqui para a gente poder não ficar perdido mais para frente. Tá bom? Então, para finalizar a aula, a gente vai fazer 3 exercícios, tá? Que diz respeito ao vale, eu faço valer a pena. Né? Então, olha só que interessante. Existem diversas situações em que seu conhecimento sobre as armaduras, né, trabalham para ser fundamental. Né? Você aprendeu em que estruturas de concreto armado, as estruturas são passivas e nas estruturas de protendido elas são ativas. Né? Armaduras passivas são aquelas que trabalham antes de receber um carregamento. Então, ela vai trabalhar antes de receber um carregamento, trabalham ao longo do tempo, trabalham após receber um carregamento, não trabalham. Trabalham antes e após receber um carregamento. Então a gente entendeu que uma armadura ativa, né, ela recebe uma tensão prévia, né, de proteção, e após essa tensão prévia ela recebe um carregamento. Então ela trabalha antes ou trabalha depois de receber um carregamento? Né? Antes ou após receber um carregamento? Não, ela não trabalha antes de receber um carregamento. Quem trabalha antes de receber um carregamento são as armaduras ativas, não as passivas. As passivas ela trabalham após receber um carregamento. Então, ela precisa receber o carregamento para começar a trabalhar. Trabalham ao longo do tempo. Não diz respeito ao tempo, mas sim ao carregamento que essa peça está sofrendo. Né? Trabalham após receber um carregamento, aí sim, né? Letra C aqui, ó. Não trabalham, não cabe, né? E trabalham antes e após, aí também não cabe pra gente. Tá bem? Espera aí que dá um... Opa! Então, trabalham antes e após receber um carregamento? Não.
Ela trabalha após receber. E após receber esse carregamento, ela está sempre trabalhando. Tá bom? Então, olha lá. O recobrimento das armaduras serve para protegê-las contra a corrosão. Então, ótimo, o recobrimento das armaduras contra a corrosão, então, proteção da peça da armadura. No entanto, quanto maior o recobrimento, menor a altura útil da viga. A altura útil é aquela que será usada no dimensionamento da viga. Portanto, quanto menor a altura útil, menor essa capacidade de resistência da viga. Lembra que eu falei para vocês? Isso aqui é uma afirmação. Então, se a gente está aumentando, né, essa altura útil, a gente está aumentando a capacidade que essa viga vai conseguir carregar. É a mesma coisa se a gente pegar uma régua, né, e virar ela na vertical e verificar quanto maior fosse a régua, será que ela receberia maior carregamento? Por conta da altura dessa viga ou dessa régua? Então sim, né, ela ganha mais resistência de acordo com o tamanho. Quem determina o tamanho? Os engenheiros calculistas. Né? A gente pode fazer o processo inverso ou o processo de cálculo tradicional, fazendo como se fosse um chute na altura padrão para a gente poder verificar se a viga suporta ou não aquela resistência que ela está chegando nela. Tá? Como se determina a altura útil de uma viga? Então, a altura útil é a distância da face mais comprimida da viga até o centro de gravidade da armadura na face tracionada. Opa, letra A, olha aqui, ó. Já é verdade essa aqui, mas vamos ver as próximas. Né? A altura útil é a distância da face tracionada da viga até o centro de gravidade da armadura na face comprimida? Não. Essa aqui é o D', né? A altura que a gente fala que não é a altura de face, é a altura de face comprimida, de face tracionada. Tá? A altura útil é a distância entre o centro de gravidade da viga e o centro de gravidade da armadura? Não, não é essa aqui. Né? Essa altura do centro de gravidade da viga não diz respeito à altura útil da viga. Né? A altura útil é a distância da face inferior da viga até o centro de gravidade da armadura na face superior? Não, isso aqui é o inverso. Né? Não é isso aqui que cabe pra gente. A altura útil é a distância da face superior até a face inferior da viga? Não, isso aqui é a altura total da nossa viga. Então, aqui, letra A, a letra correta. Tá? Mais uma aqui pra gente. Né? O estado limite último e o estado limite de serviço devem ser respeitados. Claro, o estado limite último quer dizer que a peça entra em ruína, né? E o estado limite de serviço quer dizer que ela está perdendo os padrões de qualidade e desempenho da peça. Né? Então a gente tem que respeitá-los. Né? Quando dimensionamos os elementos estruturais em concreto armado, né? São os estados limites que garantem a segurança, qualidade, desempenho e vida útil de uma estrutura. Também são eles que garantem a excelência do trabalho do engenheiro. Então olha só que interessante. Isso aqui ajuda a gente a poder trabalhar. Tá? Após a sua aula sobre estados limites, então vocês vão aí daqui a pouquinho dormir, né? ou estão acordando, né? Ou ainda está no meio do dia, né? Então, após a sua aula sobre estados limites, você retorna para sua casa cansado, né? Ou no caso já está na sua casa, no caso do convite, né? Entra no seu quarto e quando olha para cima, a laje está embarrigada. Então quer dizer o quê? Ela se deformou, né? Deformou tanto que te incomoda. Então você pensa assim, opa, ela entrou no estado último? Ela caiu? Ah, ela não caiu ainda, né? Ela tá não balança, mas não cai. Ela tá embarrigada, mas ainda não entrou no estado limite último. Então, não é essa interessante pra gente. Essa laje precisa de mais cobrimento? Olha só, pessoal. Pode ser até que ela precise de mais cobrimento, né? Pode ser que tenha sido feita uma laje com um cobrimento inferior que a norma pede. Mas isso não diz respeito a laje estar embarrigada. Lembra que eu falei para vocês. Pode acontecer de você calcular, né, e a forma com que for executada não foi perfeita. Então pode acontecer alguns problemas na hora de construção, que mesmo esses problemas podem não ocasionar algum tipo de barriga ou um tipo de flexão na viga que vai incomodar alguém. Então, será que essa laje precisa de mais cobrimento? Pode ser que sim, mas não é isso o principal ponto, né? Essa laje não fissurou. Opa, então tudo bem, vou voltar a dormir, eu vou levar meu dia. Não é porque ela também não fissurou que está tudo bem com ela, né? Ela pode ter, na data de confecção dela, né, ela já ter sido feita embarrigada. Então, se ela foi feita embarrigada, ela recebendo ou não esse carregamento, ela já vai ter esse formato. Então, possivelmente, não recebeu carga, ela continua o quê? Continua com esse formato aí de flecha. Então, não é porque ela também não fissurou que está tudo bem. Pior ainda, né? Deveria ter fissurado, né? Então, foi muito mal feita essa laje, né?
essa laje deformou além do limite. Isso significa que atingiu o estado do limite de serviço. Opa! Será que ela deformou além do limite? Perfeito. Se está te incomodando, é algo visual que atrapalha, te dá um desconforto, ela atingiu esse estado do limite de serviço. Então, a letra D aqui é a letra que mais chega próxima aí da atenção nossa, né? Olha lá, é uma característica do concreto a deformação excessiva? Não, negativo, não. A gente consegue controlar essa deformação excessiva. Então, se a gente consegue controlar essa deformação excessiva, não é a deformação que é uma característica concreta. É você que deu essa característica a partir de uma especificação mal feita, ou de uma concretagem mal feita, ou um serviço mal feito. Tá bem? Então, finalizando a aula, tá? Próxima aula a gente vai já iniciar a parte de início dos cálculos estruturais. Então, espero que vocês tenham aprendido e boa sorte para vocês nesses estudos em casa. Tá bom? Um abração, tchau, tchau.